A paz de Jesus, amém? A paz do Altíssimo. Que bom que estamos aqui, que bom que nós deixamos nossos lares para buscar a presença do Altíssimo. Se você acredita nisso, se você realmente crê, tenha certeza absoluta que a bênção do Senhor chegará sobre você. Sabem por quê? Abra comigo lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Isso aqui é algo que faz parte do caráter de Deus, das características de como é esse Deus que a gente serve. Tito capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, o nosso Deus, ele não pode mentir, e ele prometeu algumas coisas para nós. Então, a partir da nossa vida, quando a gente vai conhecendo esse Deus, compreendendo as promessas dele, vivendo nessa busca de promessa dele, uma coisa é certa: ele é poderoso para fazer a parte dele, para cumprir aquilo que ele prometeu, para realizar aquilo que ele disse. O Deus que não pode mentir. O que foi que esse Deus prometeu e tem prometido? Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, depois você vê na sua casa, Deus prometeu que quando a gente busca a face dele, ele tem prazer de nos abençoar, ele tem prazer de dar para nós presentes, ele tem prazer de ouvir a tua oração. Se for o momento oportuno, vai te responder. Se não for o momento oportuno, ele estará ainda gerando dentro de você aquela expectativa que vai acontecer. A palavra dele diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos, em função do poder dele que opera em nós. Às vezes, na escola da vida cristã, o grande dilema nosso são as nossas emoções. No dia a dia, a gente pensa, almeja, projeta, principalmente no dia 1º de cada ano, dia 31 de dezembro, as primeiras horas de cada ano. Aí passa janeiro, fevereiro, esquecemos. Temos uma facilidade de permitir que algumas emoções cavalguem na nossa mente. Aí nós perdemos o rumo, ficamos indignados com Deus, não lemos a palavra, não buscamos a Deus, ficamos como que Tiago diz, a onda, homem de emoção dobre, ou seja, uma hora crê, outra hora não crê. Então nós temos que ter a convicção absoluta que a gente saiu lá de casa, saímos do nosso lar para buscar a face de Deus, de todo o nosso coração. Lá em Jeremias, a situação era caótica, crítica, difícil. Jeremias 33, e Deus diz assim: olha, vocês vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração. Lá no livro de Provérbios capítulo 4, versículo 28 diz: tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, que dali procede a fonte de vida. O que é o nosso coração? Nosso coração nada mais é do que o centro das nossas emoções. Às vezes pensamos que estamos firmes e de repente uma notícia chega
mexe nas nossas emoções e ficamos assim, como que desanimados, e aquela indagação: será? 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 Até quando? Precisamos deixar isso de lado, prosseguir para o alvo, a exemplo de Paulo, a exemplo da experiência de Paulo. Então, no nome de Jesus, povo de Deus, se você saiu do teu lar, eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, porque Ele falou comigo grandemente a palavra dEle, antes de mais nada, para a minha vida, para a minha experiência, e para a igreja, para o rebanho, para vocês. Então, esse nosso Deus está aqui. Outra coisa que Ele prometeu: quando houvesse 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele estaria presente. Ele está presente conosco. Uma outra promessa dEle é que quando 2 concordassem, onde houvesse união, e nós estamos em união, concordamos em buscar a face desse Deus, em oração, a nossa entrega, é certeza absoluta também, que diz Ele, onde é a união, ali ordena o Senhor a sua bênção. A bênção se materializa. Ela não vai acontecer no meio do casal que só está brigando, somente discussões, porque a palavra de Deus diz que reino dividido não fica alicerçado. Então saímos dos nossos lares para buscar a face desse Deus. E tem outro detalhe, abra comigo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Depois ali de Êxodo, Levíticos, capítulo 10. Eu vou ler para vocês. Versículo 17. É Deus que diz isso. Encontraram aí? É promessa dele. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Está lá no livro de Atos também, capítulo 10, versículo 34. Atos, depois ali dos evangelhos, capítulo 10, está no Novo e no Antigo Testamento, capítulo 10, verso 34. Olha que o Senhor fala para mim e para você, diz assim, ó: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe que no Antigo Testamento Moisés está dizendo, sabe o que Pedro está falando? Sabe o que significa acepção de pessoas? Põe um show. Foi um menino muito pobre, doente, tuberculose. Teve uma linda experiência com Jesus. Foi curado da pneumonia, da tuberculose. Está viva. Minha esposa, a pastora Tânia, teve a honra de conhecê-lo quando ele veio em Luque, aqui no Paraguai. Coreano, está com quase 90 anos. Muitas experiências no poder de Deus, poder da oração. Hoje ele é pastor de uma igreja de quase 1 milhão de membros. Muitas histórias. Meu pai na fé, o João Carlos Marques, o pai dele, ele moravam fora do centro da cidade, como se fosse aqui o centro. Ele morava lá na Vila C, mais ou menos. Ele morava, João Carlos Marques, filho único, 8 anos de idade. O desejo dele era sempre morar na cidade, mas não podia. Onde ele morava? Um casebre de favor de 4 cômodos. Não havia luz, não havia água encanada,
não havia banheiro, não havia teto, era coberto com zinco. Lá na cidade do Rio Grande, litoral do Rio Grande do Sul, tive a honra de conhecer a cidade. Mas ele começa a orar a Deus. Aí o pai dele também tem uma experiência com Jesus e começa a orar a Deus. Aí na hora do almoço eles oravam e almoçavam. Mas naquele dia o pai dele não almoçou. Ele chegou em casa muito triste. Ele, Joãozinho e a mãe dele, Dona Marta. O que foi? Ele foi lá no quarto, não quero almoçar. Foi no quarto, foi orar. E falou assim: Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas olha, eu creio no teu poder. Eu acredito no poder da oração. Não é justo, Senhor Deus, eu morar com a minha esposa, meu filhinho aqui que te servimos. Eu te agradeço, mas eu sei que o Senhor tem o poder para dar o melhor. Olha, meu filho, nem ele tem um quartinho dele, não temos nem banheiro aqui dentro, é privada lá fora. Deus, não temos nem teto, nem luz, é zinco. Eu não tenho estudo, sou apenas pedreiro, mas eu sei que o Senhor pode dar o melhor para minha esposa, para o meu filho, para nós. Eu sei. Orou, João escutou. Deu-se ali quase um mês. O pai dele chega para almoçar, almoça, mas um pouco preocupado. Ele diz assim: esposa, filho, orem pelo pai, porque o meu patrão quer conversar comigo após às 6 horas. Isso era uma segunda-feira. Fiquem orando. Não sei se ele vai me mandar embora, não sei, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer, para realizar alguma coisa. Ore. Deu 6 horas. O patrão dele chamou lá no escritório: olha, você sabe que eu sou espírita, eu sirvo a um Deus poderoso, eu creio num Deus. Na quinta-feira eu tive um sonho, na sexta-feira o sonho se repetiu, no sábado foi a mesma coisa. Para amanhecer domingo, não foi sonho, foi aquele personagem que me falava no sonho, onde a Bíblia diz, chama de anjo. Esse anjo de quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, sempre o mesmo sonho. E no sonho, esse anjo dizia: você, que é o patrão do pai do Joãozinho, você é muito rico, muito próspero, porque ele trabalha para você. Eu tenho abençoado você por causa dele. E você tem muitas casas, porque ele trabalha para você. Agora, a partir desse aviso, dê uma casa boa para o meu filho com a esposa e filhinho dele morarem. Aí, esse patrão diz assim: olha, de domingo para hoje não foi sonho. Esse personagem do sonho esteve presencialmente na madrugada me acordando da minha cama, meu quarto cheio de luz. Então, por favor, das casas que eu tenho para vender aqui, vá, escolha uma e vem aqui, quero passar o documento para você, vamos lá no cartório. E aonde Joãozinho foi morar? Na frente da praça que ele gostava de uma vez, quando o pai recebia o salário, a mãe ficava, a Dona Marta, fazendo compras, ele ficava no parquinho ali, naquela praça que eu tive a honra de conhecer. Por que estou falando isso para você? O Deus de João Carlos Marques, o Deus da palavra, ouviu a oração do Joãozinho, do pai dele. Olha, ele não faz acepção de pessoas, ele quer ouvir a tua oração, ele quer entrar com provisão na tua existência, ele quer entrar com direção. Sabe por quê? Porque ele não pode mentir, ele não sabe mentir. Ele prometeu quando nós buscamos a face dele, quando buscamos a direção dele, quando nós esperamos nele, ele
atende nossos clamores, nossas orações. Então eu quero convidar você para a gente ter um momento de oração. O pastor Rodrigo e a pastora Karine tiveram que viajar num projeto deles. Orem por eles, projeto dos sonhos deles. Chegará semana que vem, domingo. Vamos estar orando pela nossa família. Há poder na oração. Acredite que Deus está aqui nesta noite. Se ele não viu ainda o que está pedindo, se ele entrou com provisão, é porque ele está trabalhando. E olha, presta atenção, diamante, para ficar mais valoroso, valioso, tem que ser lapidado. E às vezes é preciso alguma lapidação em nós, no nosso temperamento, na nossa maneira de pensar, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, no nosso desamor, nosso ódio, nosso querer a justiça para aqui e agora, da noite para o dia, a nossa ausência de empatia. Deus trabalha, e Deus está trabalhando, mas Ele vai te responder, porque Ele prometeu. Curva sua fronte, quiser ficar sentado, ajoelhado, tenha um tempo com Deus aí, no nome de Jesus. Senhor, nós te invocamos mais uma vez. Tua palavra diz: o Senhor é Deus, o Senhor não pode mentir. Tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Tua palavra diz que Deus é este, que quando invocado está tão perto. O Senhor está aqui conosco, Deus. Nossos lares, nossos familiares. O Senhor está no fundo dos mares, na mais longínqua estrela, Deus. O Senhor se encontra, Deus, na galáxia, onde se encontram também nossos filhos, genros, noras e netos. O teu povo de Foz do Iguaçu, do Paraguai, o teu povo ali da Argentina, o teu povo do Brasil, do mundo, Deus. Deixamos nossos lares para buscar a tua presença, Deus. Buscar sua face, buscar teus ensinamentos, entender teus princípios, o teu recado para nós nesta noite. Fala-nos, ó Deus.
Fala-nos, ó Deus, e anula outras vozes, além da nossa, Deus, da inquietação nossa, aquela que não vem do Senhor, e só Teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Apelamos para a Tua misericórdia, Deus. Aquele pensamento, palavras, emoções, atitude que hoje não Te agradou, nos perdoa, Deus. Senhor, e ouça a nossa oração, Deus, porque queremos compartilhar que o Senhor é Deus dos deuses, não há outro Deus além do Senhor, Deus. Queremos compartilhar que a Tua bondosa mão está com aqueles que buscam o Senhor, Deus. A própria experiência de Esdras, Teu profeta do passado, Deus. Guarda o pastor Rodrigo, a pastora Karine, no projeto deles, e vá confirmando, Senhor Deus, quem o Senhor quer, quem Foz do Iguaçu, como vereadores e prefeito, Pai. Traga luz à nossa cidade, porque a Tua palavra diz, se nós orarmos pelas autoridades, pela nossa cidade, teremos paz e prosperidade, e nós queremos paz e prosperidade. Senhor, não deixa, não permita que caímos em tentação, porque a tentação gera pecado, e o pecado afeta a amizade com o Senhor, Deus. Livra-nos da tentação, livra-nos do pecado, livra-nos da morte prematura, do homem, Deus, que tem um coração que não Te agrada. Livra-nos, ó Deus, do acidente, do assaltante, Deus. Livra-nos da pandemia, Pai. Permita que os dias que restam em novembro, dezembro de 2020 sejam de saúde, bênção, e que a Tua bondosa mão nos conduza, Pai. A provisão em todas as áreas. Porque, como dizia Pedro, eu reconheço que o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. Se o Senhor ouviu lá, Deus, o pai de João Carlos Marques, o João Carlos Marques, ouviu lá o Panhão Show, Deus, ouça a nós aqui, Deus. A provisão em cada família, Pai. Cada coração sedento, ávido pelo Senhor, Deus. E dá-nos entendimento do Teu recado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor lá no livro de Salmo, capítulo 37. Vou pedir para o meu assessor aqui, João, acenda a luz para a gente. Também, se quiser desligar esse somzinho, pode fazê-lo, tá? Nós vamos abrir no livro de João, livro de Salmo, capítulo 37. João, porque eu falei de João, né? Salmos, capítulo 37. Alguém está lembrado que foi ministrado domingo passado aqui o recado de Deus para nós, na noite de domingo passado? Alguém lembra ou não? Foi sobre o quê? Sobre o quê? Vingança. Que mais? Pastora Karine falou sobre o quê? Também, mas falou de um personagem, de um homem de Deus. Mas um homem de Deus que matou muito. E quando foi para construir o templo lá, Deus não permitiu que ele construísse. O filho dele que construiu. A pastora Karine falou de Davi. Lembra disso? Então eu quero falar com vocês também de Davi. Já ministrei aqui lá no livro de Samuel, quando começa a história dele, que Deus fala para Samuel ir lá na casa do pai dele, ungí-lo, né? Havia 7 irmãos, ele 8. Então eu quero falar também de Davi, mas eu quero falar de Davi agora, um Davi já possivelmente beirando a minha idade, ou passando da minha idade. Vou fazer em março 63 anos, quando ele escreveu o Salmo 37. E se você pegar o livro de Salmo, você vai ver ali muitos salmos, 150. 73 dele, quem escreveu foi Davi. Moisés escreveu 1, 2, Asa escreveu também alguns, filho de Coré, mas a maioria, quem escreveu os salmos foi Davi. Foi Davi. Para que servia o salmo? O salmo era uma poesia, ao mesmo tempo uma canção de louvor a Deus, gravando na memória alguns fatos que Deus realizava.
que Deus realizou, que Deus fez. E quando você vai estudar a vida de Davi, você vai ver que ele foi um excelente administrador, ele foi um grande guerreiro, mas ele não foi um pai legal, não. Ele deixou algumas coisas acontecerem como pai. A palavra de Deus diz. Ele está casado, não tinha bom relacionamento, tempo para com os filhos. Tamar, filha dele, mas de uma outra mulher. O irmão dela, Aminon, se namora de Tamar. Aminon era filho dele, de uma outra mãe. Só que na verdade, Aminon engana Tamar. Praticamente seduz ela, praticamente como que estuprasse ela, e tudo vem à tona. Absalão é o filho mais velho dele, o primeiro filho, primogênito. Absalão, Davi como pai de primeira viagem, ele tinha algum projeto ou projetos para Absalão, porque era o primogênito. Por causa do nome, era comum na cultura dos hebreus, e é até hoje, marcar um fato, uma data com um nome diferente para sempre chamar a memória. E Davi então resolve colocar o nome do filho que nasceu, Absalão. Ab quer dizer pai, Salom, paz, pai da paz. Mas na verdade o que acontece? Absalão vai lá e pediu uma orientação do pai. Pai, você não vai fazer nada, Davi? E o pai não faz. Aí Absalão vai lá e degola o próprio irmão, Aminon. Mas tudo isso porque Davi vai conhecendo Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é fogo também. Porque ele tinha feito o quê? Ele é pego pela falha das suas emoções. Então a história dele começa lá no livro de Samuel, capítulo 16, 17. Quando Samuel vai, tem uma reunião de família. Saul era o rei de Israel. Ele é por Deus, Samuel é por Deus, tem a ordem de ungir Davi. Ele é ungido, tinha ali por volta dos 16, 17 anos. Até eu brinquei com o João, fica em pé aí, João, um pouquinho. Olha esse menino bonito aqui, ó. Pense na compleição de Davi. Obrigado, João. Era mais ou menos assim. A única diferença do João aqui, nosso amado, é que Davi era ruivo, mas a compleição física era assim. Mas ele era um homem, menino obediente ao pai e procurava conhecer Deus. Procurava conhecer Deus. Tanto é que quando ele é ungido, e na vida dele, tudo indica que ele morre com 70 anos, por isso que estou dizendo que ele escreveu o Salmo 37 aqui, beirando a minha idade, um pouco mais, um pouco menos, porque ele vai falar isso no versículo 25, ele diz assim, ó: fui moço, já agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas aí, Davi, então, o que ele faz? O que acontece com ele? Ele vai conhecendo esse Deus, ele vai para a guerra, conhece Deus. Numa das visitas lá no campo de batalha, estão zombando dos israelitas. Ele toma a briga de todos para ele e fala assim para Saul: não me diga que você está levando a sério o que aquele homem zarrão lá, tal de Golias, está falando. Aí uma coisa que chama atenção, é por isso que ele vai para a guerra. Ele conta a história, vocês já sabem disso. Ele lutou lá com o urso, lutou com o leão, ganhou, matou ambos, o urso e o leão. Ele diz assim: Saul, nós somos israelitas. Não foi com os filisteus que o Altíssimo fez a promessa da aliança. Porque Davi chama os filisteus de incircuncisos, e os israelitas
tinha uma aliança da circuncisão, um pacto que Deus fez. Aí, vocês conhecem a história, ele vai, no nome do Senhor, derruba o Golias, e vai se tornando ali, vai crescendo, vai se tornando notório nos israelitas, até que, então, Saul é contra ele, tenta matá-lo, Jonathan o defende, e depois de tudo, Jonatas e Saul morrem, ele torna-se rei, primeiramente de Judá, depois de Israel. A Bíblia vai dizendo que ele reinou em Judá 7 anos, e todo Israel 33 anos, deu 40 anos, e depois disso, a Bíblia diz que ele faleceu. Então, os estudiosos dizem que ele morreu com 70 anos. E quando ele escreve aqui o Salmo 37, possivelmente, essa idade, 63, 65, 68, não mais, não menos do que isso, uma aproximação, porque ele enfatiza, fui moço, e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Abra comigo então no livro de Salmo 37, a gente vai falar sobre esse salmo, algumas coisas mais. Olha assim, ó. Ele começa o salmo dizendo o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo a sua própria experiência. Ele faz uma reminiscência da sua vida. O que é reminiscência? É uma história que ele volta ao passado, ele não fica apegado ao passado, ele não fica preso ao passado, mas o passado aconteceu alguma coisa que ele deu a ele uma lição de vida para ir adiante. Porque no passado ele fez uma coisa muito iníqua, ele fez uma coisa muito injusta. Ele já tinha casado, tinha filhos, ele tinha que ir para a luta, na guerra. Ele está no palácio lá em cima. Aí ele, depois do almoço, ele tira uma soneca, acorda, quando ele olha assim, ele vê uma morena tomando banho. Quem era? Batseba. E começa a falar com o senhor: ei, quem é? Aí manda vir até ele, ele coabita com ela, mas na verdade tudo indica que ele força, porque ela era já casada. E ele manda ela embora. Depois de 30 dias, 40 dias, talvez 60 dias, 50 dias, ele recebe um recadinho: ó, estou grávida. Hã? Estou grávida. Mas teu marido? Meu marido é fulano, ele está na guerra já faz muito tempo. Aí você conhece a história, tenta, entre aspas, resolver aquilo, manda chamar o marido tem uma conversa com eles, Urias: meu rei, o senhor me chamou para isso? Não, depois da guerra, estou defendendo o senhor, estou defendendo o seu pátria. Depois da guerra, eu tenho tempo para minha esposa. Primeiro a minha pátria, a pátria. Aí até que, vocês conhecem a história, vai lá e Davi embebeda ele, não acontece nada. E no fundo, por último, fica tranquilo, esse aqui é um casal de amigos meus, depois eu falo deles. No fundo, ele mandou a morte num envelope. Olha, lá para o general. Primeira instância, coloca ele na frente de batalha, que morreu Urias. Aí, estava tudo bem, tudo ok, quando Deus levanta um profeta, né? Vocês conhecem a história? O profeta Natan tem uma audiência com Davi: ó, eu quero uma orientação, uma direção. Tem lá nas bandas onde eu moro um sitiante, só tem uma única vaquinha. E do lado do sítio dele tem um grande fazendeiro. O fazendeiro só tem gado Nelore. Eu observei Natan dizendo que recentemente chegou lá umas visitas, uns capangas do fazendeiro, e mandou matar a única vaquinha que o sitiante tinha. O senhor é rei, o que a gente faz? Davi ficou furioso, indignado. Como Deus vive, a gente precisa fazer justiça. Vamos lá e trazer, e fala para mim quem é esse homem. Aí Natan instou o dedo: você é o homem. O que aconteceu? Daí, vocês conhecem a história, Natan conta tudo. Ó. Você foi lá e engravidou a mulher, mandou matar o marido dela. O que o Davi vai aprendendo?
ele vai aprendendo o seguinte, que eu quero compartilhar com vocês no Salmo 37. Em primeiro lugar, tenha na tua mente e no teu coração, a tua conta, cedo ou tarde, ela chega. Fala para quem está à tua direita, sabia que a tua conta, cedo ou tarde, ela chega? Não é assim que acontece? Não é assim no nosso cartão de crédito? Se fala um montão de conta no cartão de crédito, como é que foi gastar tudo isso? Assim com a vida também, assim com a nossa caminhada. Então Davi está dizendo o seguinte, olha, não fique indignado com as pessoas injustas, porque ele sabe que naquele momento ele quis ficar indignado, entre aspas, com aquele fazendeiro. Na verdade era ele, a injustiça que ele tinha tramado, coabitando lá com a Batseba. Ele já era casado, tinha adulterado já também, e além do mais, mandou matar o marido dela. Ele sabia que era injusto, e ele sabia, pois dentro em breve definirão como a relva verde, murcharão como a erva verde. A conta chega. É isso que Davi está dizendo aqui. Quando nós sabemos que ele é autor de 73 salmos aproximadamente, sabe o que eu aprendo aqui? Sabe que a neurociência e a psicologia vai me falar que na caminhada da vida dele, ele usou mais o QE. O que é QE? QE é coeficiente emocional. Existe hoje QE, coeficiente emocional, e QI, coeficiente inteligente. Hoje é sabido, a ciência diz que não existe ninguém burro. Ninguém é burro. Hoje a neurociência descobriu e fala, e assina embaixo a ciência, que existe mais de 20 tipos de inteligência. Tem um professor de uma faculdade chamada Harvard, lá nos Estados Unidos, que ele faz teste e aplicou, e é real, 9 tipos de inteligência. Eu descobri no 21. E uma da mais importante inteligência, sabe qual é, gente? Acredite, a ciência diz isso. É a inteligência espiritual. A inteligência espiritual. E olha, o texto não diz, mas eu fico imaginando quando Davi, naquele palácio, olha, vê, o texto diz, e viu Davi Batseba. Sabe o que os nossos olhos são? Nossos olhos são sensórios. Ele capta e gera emoções dentro da gente. E quando ele vê aquela mulher, ele tem uma história de si mesmo. Ele não tem o QI, o coeficiente de inteligência, muito menos o QE, coeficiente emocional, e também o coeficiente espiritual. Porque ele deixa ser engodado, deixa ser de cair no laço do passarinheiro. Manda, vem, não foi suficiente, coabitou com a mulher e mandou matar o marido dela. Então ele está dizendo aqui, olha, a iniquidade vai vir à tona, os ímpios, aqueles que praticam iniquidade, eles vão definhar e murcharão como a erva verde. Então, meu irmão, povo de Deus, no nome de Jesus, nesta noite, Deus trouxe você aqui, a nós, conspirando a nosso favor. Sabe para quê? Eu não estou pregando, quero ensinar. E você vai ver a história da humanidade, os filósofos nada mais faziam do que ensinavam. Você vai ver na palavra de Deus, os profetas ensinavam. Você vai ver em Jesus, o ministério de Jesus foi mais ensinava por parábolas, em curas, ensinava. Você vai ver na vida de Paulo, Pedro, olha que Pedro diz assim para os maridos: marido, quantos casados tem aqui? Quantos casados? Levante a mão. Sou homem. 2, 3, 4. Olha, sabe qual é o segredo para que você tenha uma oração rapidamente respondida? Pedro ensinou isso. Agora tem que viver isso. Marido, para quem sabe? 1 Pedro 3,7. Ame sua esposa com sabedoria, para quê? A sua oração não fique obstaculizada, não fique só ali o teto, passa o teto, tanto que amar, gente.
Marido, se a tua oração não está sendo respondida, durma nesta noite, coloque a cabeça no travesseiro pensando, será que eu tenho amado minha esposa? Quando fala amor, não é coabitar sexualmente, não é nada disso. É fidelidade emocional, na maneira de pensar, no dialogar, lavar a louça, em muitas áreas. Marido, ame a sua esposa para que a sua oração não fique... Depois se confere lá, tá? Então, olha só. Por exemplo, hoje eu liguei aqui, esse aqui é o nosso irmão, tem uma linda história de vida, é o Júnior, né? Ele é paraquedista aqui, Foz do Iguaçu, mora perto de casa, ele dá aula ali no Skydrive, ali no Porto Belo, e esses dias me chamou a atenção uma pergunta que fiz para ele, eu queria saber de curiosidade, por que toda pessoa quando pula de paraquedas, o ano que vem eu devo pular também, tem que abrir os braços, já viram lá? Eu fiquei curioso, né? Por quê? Depois fui fazer uma pesquisa, por exemplo, no Márcio Pontes. Sabe quem é Márcio Pontes, não? Lembram dele? Márcio Pontes é o primeiro astronauta da América Latina brasileiro. Ele morou lá em Bauru, lá onde eu morei também, casado, fui pastor lá no bairro Bela Vista. Ele é uma família muito humilde, mas ele tinha sonho. É linda a história dele, é linda, linda, linda. E hoje ele tem mais de 22 mil horas mais de 2 mil horas só de piloto desse avião de guerra. F1, F2, F3 e MiG-29, uma coisa assim. É linda a história dele. E sem contar a história desse astronauta. Mas sabe o que ele tinha que fazer? Como também eu fui buscar como é que se torna um piloto de carreira de uma Azul, TAM, da Gol. Aí fiquei pasmado. O sujeito tem que ter pelo menos 1.500 horas de experiências em aeronaves pequenas para se tornar um comandante. 1.500 horas. E tem outra coisa, para você tirar o teu brevet, que é uma carteirinha, para pilotar esse avião pequeno que anda por aqui, como ele anda muito, você tem que fazer uma escola, e essa escola, no final, tem uma prova teórica de 100 perguntas. Você tem que acertar, no mínimo, 70 respostas claras. Depois é que vai para a prática. Depois do teórico, vai para a prática. Então, o Júnior estava me dizendo que todas as vezes, quando o cidadão, o sujeito, pula de paraquedas, com os braços abertos, aí eu perguntei qual é o mínimo de pulo tem que ter para ser um professor de paraquedista. No mínimo 500 pulos, que leva 5 anos uma faculdade. Júnior, você tem quantos pulos? 5.000 pulos. 5.000 pulos. Aí eu perguntei para ele, né? Por que tem que pular de mãos abertas? Ele estava dizendo o seguinte: tem que se posicionar. Tem que se posicionar e focar. Porque se pular com os braços fechados, de gancho nas pernas, vem a gravidade, mais a interação do vento ou não, a pessoa se perde, ou paraquedas não sai e é morte na seta. Tem que se posicionar. Para ser um professor de paraquedistas, tem que ter pelo menos 500 pulos, que leva 5 anos. Tem que exercitar. Então, quando eu estou dizendo para vocês aqui do Salmo 37, Davi está aproximando aí aos 70 anos, está com 63, 64, que ele diz: fui moço e agora sou velho. Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que eu digo isso? Eu digo pela minha própria experiência de vida, gente. Fazem 45 anos que eu estou caminhando com esse Jesus pela misericórdia dele. Fazem 41 anos que fui ordenado pastor. 40 anos de casado, falha sempre, mas sempre me apropriando da misericórdia de Deus. Todos os dias, todas as manhãs, Deus renova sobre minha vida, Deus. Aí
criando os filhos com lutas, dificuldades, faculdade, casamento. Vocês conhecem a vida deles. Isso aqui funciona, gente. Isso aqui é verdade. Isso aqui é real. Porque Deus não pode mentir. É verdadeiro. Versículo 3 diz assim, ó: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E pergunto para vocês: como é que você vai confiar em alguém? Como é que a gente confia em alguém? Como é que a gente confia? A gente confia em alguém se a gente caminhar com ela. Porque caminhando com a pessoa, você vai entendendo, conhecendo o caráter dela ou dele. Vai abrindo o coração, vai averiguando que é uma pessoa de confiança, que você pode contar com ele e com ela todos os momentos, sabe da vida dele ou dela. E aqui, Davi está dizendo: confia em Deus, Ele é soberano, Ele é justo, Ele traz o jugo, Ele traz o juizado, Ele faz justiça, mas também faz misericórdia. Confia. É preciso caminhar com Ele. Habite na terra e alimenta-te de verdade. Nessa noite, quando você veio aqui, quando você vai para a tua casa, começa a ler a palavra de Deus, algum outro livro que edifica, você está alimentando a verdade da tua vida. Você vai passar por isso, você vai vencer. O Júnior tem uma linda história. Um tempo atrás ele tinha câncer. Ele vai contar um testemunho para nós futuramente. Depois estava com um casamento já falido. Deus deu graça a ele, a Ana está ali com as crianças, riqueza. Hoje eles têm fome desse Deus. São amados da gente, isso é de uma outra casa de fé, mas amados lá da Adonep, são adonipianos também. Está conhecendo esse Deus. Quero ver se a semana que vem eu trago para vocês lerem um depoimento que saiu na revista Voz, lá no Rio de Janeiro. Tem aí, Júnior, algum já ou não? Ah, não chegou ainda? Vocês vão ver como esse Deus é tremendo e maravilhoso. Agora olha o que Davi está dizendo. A experiência dele. Agrada-te do Senhor, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Quero perguntar aqui para a minha querida Cláudia. A Cláudia ama fazer o bem, né, Cláudia? A gente gosta de fazer o bem? É? Principalmente daquele ou daquela que pisa no teu pé, que te atormenta. É? Às vezes até a gente se arrisca a fazer uma oração: Deus, se o Senhor ama, leva contigo, então, leva para ti. Mas não é desse jeito, dessa maneira que Davi está dizendo. Não é fácil. Para a gente entender isso, a gente tem que se apropriar de duas coisas, dois fatos. Primeiro, a gente se conhecer. É só a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Segundo lugar, temos uma empatia, vivemos uma empatia. E Davi vai vivendo isso. Mas ele começa então a desenrolar esse segredo da sua vitória lá no versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A gente tem que aprender a se agradar do Senhor, dos mandamentos dEle, das ordens que Ele dá, do desejo que Ele tem. E qual é o desejo que Ele tem da gente? Ele foi expresso em Jesus, lá no livro de Mateus 6. Olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí as demais coisas serão acrescentadas. Aí a gente pergunta: onde é que está então o reino de Deus? Está lá no Evangelho de Lucas, diz assim que o reino de Deus está dentro de vós. Como é então que a gente vai colocar o reino de Deus dentro da gente? Está lá no livro de Provérbios. Você é aquilo que você pensa, você imagina. Está lá também no livro de Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem a honra, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Hoje, quando você acordou, eu acordei, nós acordamos, de manhã até agora nós tivemos pelo menos 5 a 7 mil tipos de pensamentos que passaram na nossa mente. Alguns
só passaram. Outros tentou aninhar e tenta aninhar. E quando é pensamento ruim, de ódio, rancor, raiva, revolta, vingança, ou então que você não consegue, não tem jeito, não está legal, quer se aninhar. É o momento de se cultuar, cultivar aquilo que diz lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e imaginamos, porque o Espírito Santo veio fazer morada em nós, o poder dele mora em nós. Nós temos que alimentar isso, se agradar da promessa do Senhor. Vou parar aqui no versículo 5, porque está terminando já o nosso horário. Olha o que diz o versículo 5, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo todos os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Sabe que Davi está dizendo aqui, Deus está dizendo para mim, para você, para nós, que quando nós ficamos irados, Davi está dizendo, não fique irado. Olha, não se irrite. Olha, deixa os maus desígnios, porque haverá um emaranhado emocional na nossa cabecinha. As nossas emoções, hoje é sabido que não adianta ter um coeficiente inteligente. Olha que pessoa inteligente, mas se tiver um coeficiente emocional baixo, não vai a lugar nenhum. Nós precisamos caminhar equilibrado com a nossa inteligência e com as nossas emoções. E como é que você adquire isso? Lendo a palavra. Como é que você consegue isso? Sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque quando o homem e a mulher é cheio do Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? Haverá o domínio próprio. O amor vai transbordar. A paciência vai atravessar os poros. A benignidade, a humildade, a mansidão, porque a presença de Deus está ali, e quando a presença de Deus vem, há descanso, como fala em Êxodo 33:14, e há júbilo de alegria, como fala em Salmo 15, versículo 11. Isso é ser inteligente, espiritual, dando mãos com a inteligência emocional e inteligência intelectual. Então Davi está dizendo o seguinte: entrega, descansa. Sabe por que dessa entrega, gente? Sabe por que descansa? Como é difícil para nós aprendermos a cultuar e a cultivar a virtude da espera. Nós queremos as coisas para ontem. É o serve-self, é o almoço, a janta, a comida, para ontem. Não sou contra a tecnologia, mas o que nos leva, não paramos mais para ficar em frente de casa, tomar um tererê, um chimarrão, ou então é só almoçando em frente da televisão, ou então vai almoçar fora com os filhos e filhas, mas ali está no celular. E às vezes Deus demora para nos ensinar. Presta atenção, que você é um diamante, está sendo lapidado. Olha, é que está sendo gerado aquela bênção, tanto você está pedindo. Não, quando vem de graça, nós não valorizamos. E quando está sendo gerado, esse novo homem que teu marido quer que você seja, novo homem que tua esposa quer que você seja, nova esposa que teu marido quer que você seja, está sendo gerado, levando a você a santidade. Eu estava outro dia em uma live da Donep, né? Eu faço parte da Donep, sobre finanças. Estava nós aqui, Rio Grande do Sul, estava lá em Brasília, o nosso coordenador, e do Rio Grande do Sul, lá o colega nosso, já fiz uma palestra com ele também. Ele dizia o seguinte, uma experiência dele: olha, eu saí de uma dívida que estava devendo impagável, estava conhecendo Deus, 13 milhões de reais, fali, 13 milhões, muito envergonhado, mas buscando a Deus, fome de Deus, apetite de Deus, sede de Deus. Aí Deus falou no meu coração:
meu filho, você vai pagar essa dívida, vou fazer você te honrar, desde que haja obediência e santidade. Obediência e santidade. Então, meus queridos, Deus quer te abençoar. Entrega ao Senhor, confia no Senhor, deixa a ira, não olhe para o gramado do vizinho. Às vezes a gente pensa que o gramado do vizinho é mais bonito do que o nosso. Essa foi a experiência de Davi. Ele olhou a mulher, Batseba, é ela. Mas foi ali o começar de se destronar a caminhada dele, que ele sofreu muito. Sofreu muito, porque houve o juízo de Deus. É uma história linda. E não foi resolvida da noite para o dia. Levou-se anos. Tragédia em família é os passos. E Deus é tão maravilhoso que eu vou terminar com você. Abra comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 1. Davi já está quase morrendo aqui. Capítulo 1. Ele tem uma experiência que foi marcante na vida dele. Capítulo 1. Sendo o rei Davi já velho, 1 Reis, capítulo 1, e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém o rei não teve relações com ela, não a possuiu. Nosso Deus tem um senso de humor incrível. Diga sempre para que tem um lado: você sabia que o Deus que não pode mentir tem um senso de humor tremendo? Ele está tremendo, o rei Davi está quase para morrer. Os seus ministros, ele treme demais, ele parece que está com frio. Vamos procurar em todo Israel uma moça bonita que fique sem roupa e durma com ele sem roupa, nua. Quem sabe vai aquecer. A minha pesquisa vai dizer que, na verdade, que não é que ele não se aquecia, que tudo indica que ele tinha algo chamado doença de Alzheimer. Existe a doença de Alzheimer e o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, está aqui o copo de água, ou de café. O mal de Alzheimer, de Parkinson. O mal de Parkinson, o sujeito vem, vai querer pegar o copo d'água para beber água, não consegue, porque joga toda a água fora. O mal de Parkinson. A doença de Parkinson é uma outra área do cérebro que vai pegar um copo d'água, um copo de café. A doença pegou, parou de tremer. Coloca-se, bebe água, café, coloca lá na base e volta a tremer. E Davi tremia. E os seus ministros, assessores, achavam que ele tinha medo. Estava já idoso. Mas qual é o nome dessa linda moça? Abisag. Davi viu, era uma jovem, talvez beirando 17, 18 anos, muito linda, muito sensual. Aí diz o texto que Davi não a tomou para si, não teve relação sexual. Sabe por quê, gente? Olha o senso de humor de Deus. Abisag, literalmente, no hebraico significa: eu passei luta, dificuldades, estou vivendo isso por causa daquilo que eu cometi. Ou seja, Davi tinha na memória aquele pecado que ele cometeu lá com Batseba, que Aminon estuprou a irmã Tamar, que Absalão
degolou Aminon, que Absalão fez lá uma guerrilha contra ele. Foi muito marcante. E agora ele vê Abisag, não vou fazer mais nada. Aí ele está dizendo, olha gente, sabe o que é? Versículo 25, eu fui moço, e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes, eu me deparo, vocês também, pense naquilo que eu vou falar agora. Alguns mendigos pedindo no semáforo de Foz do Iguaçu. E tiro duas conclusões. E às vezes, eu já me deparei até com um pastor mendigando. É possível que esse mendigo conhecia a Deus, não deu voz a Deus, não ligou para viver o princípio da palavra de Deus, e Deus o abandonou. Porque Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Está lá o homem que ungiu Davi e Samuel. Deus falou para Davi, para Samuel, Samuel, eu vou ungir Davi, mas diga assim para Saul e toda a família, longe de mim, eu honro aqueles que me honram. Aí ele ungiu Davi. Aí, ou o pai, o avô desse mendigo não quiseram saber nada com Deus, e a palavra de Deus diz isso, que Deus visita até a 4ª geração, mas abençoa até a 1000ª geração daqueles que o amam e praticam a palavra dele. Então, nesta noite, meu irmão, povo de Deus, quero que você fique em pé. Acredite, nosso Deus não faz acepção de pessoas. É um Deus que Ele não sabe mentir. Ele prometeu. Acredite, exercite a palavra de Deus. Se posicione com o Senhor nessa noite, nessa semana, nos dias de novembro, de buscar a Deus, viver os princípios da palavra. Davi está dizendo, beirando aqui, quase que o tempo da sua morte. Faz uma análise, uma reminiscência de toda a sua história de vida. Ele diz, experiência dele. Gente, eu conto a minha experiência por misericórdia. Hoje, estou com 62 anos, em março faço 63. Isso é verdade. Isso funciona. Isso é real. Agora estou orando pelos meus netos. Deus abençoa meus netos. Os cônjuges dos meus netos, Deus. O estudo dos meus netos. Deus livra, Deus. Tem misericórdia, tenha compaixão, Deus. Do acidente, de um estupro, de seduzirem também. Deus, leva o temor do Senhor. Deus, que o diabo não toque. Tem misericórdia. Precisamos orar pelos netos. Precisamos temer ao Senhor. Orar pelos nossos filhos e filhas, nossos cônjuges, nossos lares. Porque Deus é uma família. Deus ama a família, família é uma ideia de Deus. Como é que está a tua família? Continue perseverando. Deus prometeu que se você perseverar, Ele vai salvar toda a tua família. Meu pai foi de 29 anos colocando a presença de Deus. 29 anos. Até que em janeiro ele aceitou, de 2004. Setembro de 2004, agora se me batiza. 29 de dezembro de 2012, meu irmão ligou, vem para cá, que ele foi para a glória. Deus, nós te invocamos, Senhor Deus. Deixamos nossos lares para buscar a sua face, buscar a tua presença. Queremos, ó Deus, nos ajude, Espírito Santo, a entender, viver, temos essa inteligência espiritual de sermos homens, mulheres, cheios do teu Espírito Santo, porque aí nós teremos a direção para a nossa vida em todas as áreas. Teremos a bênção do Senhor, porque o Senhor disse, aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo, sem medo do mal. Queremos ter desejos para viver a tua palavra, Pai. Não nos deixe que a tentação, Deus, livra do homem mau, do assaltante, da bala perdida, morte prematura, do pecado, da pandemia. Livra-nos, ó Deus. Repreendemos todo o levante do inferno, que vai embora sem poder de transferência. Abençoa essa igreja, as famílias que congregam, a grande multidão que está vindo para cá, Deus. Pai, que estão aqui, que sejam prósperos, Pai, saudáveis, livra da doença, do mal, Pai. E abençoa o pastor Rodrigo também, com a pastora Karine, o projeto deles. Dá uma boa noite, Pai, uma boa semana, Pai, que teu grande amor, ó Deus, que a unção do teu Espírito Santo, a presença marcante, que a paz de Jesus seja conosco, povo do Senhor aqui, Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, nesta noite, esse mês de novembro, dezembro de 2020, para todo sempre, quando Jesus, Rei dos Reis, voltará para nos levar. Amém. Amém, uma boa noite, creia que Deus é fiel e dá uma cotovelada aí na paz do Senhor. Deus abençoe
quinta-feira estaremos aqui para buscar o Senhor novamente, tá bom? Em oração, no nome de Jesus. Deus abençoe.